entrar? Abre o Facebook do Dudu. O nome é isso. Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo? Tá ao vivo. É isso aí. Galera, então, nós estamos fazendo mais uma live do Bíblia Live de novo. Nós viemos trazer outra palavra de Deus justamente para essas pessoas que de repente não conseguem ter acesso a alguma igreja ou por algum motivo não estão na igreja, dentro de algum lugar realmente que fale da palavra de Deus, talvez por alguma mágoa, talvez porque não tem acesso mesmo. Então, através do Facebook nós estamos tentando fazer com que essas pessoas consigam ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Eu creio que, como nós falamos no primeiro vídeo que a gente fez, que não seja o nosso nome, que não seja a nossa imagem que seja glorificado, mas que a de Jesus Cristo seja. Então, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. E nós iremos fazer umas introduções e eu creio que a mensagem de hoje vai contar muito mais com leituras do que em si com uma pregação ou com uma mensagem que eu vou mandar. Até porque, se cremos na palavra de Deus, sabemos que se estivermos ministrando, principalmente sobre Jesus, é o Espírito Santo que vai conduzir a nossa palavra. Então, é isso aí. Eu vou fazer uma oração primeiro para vocês que estão em casa e depois a gente já vai tocar um louvor. Eles vão tocar um louvor e nós estaremos glorificando o nome de Deus. Beleza? Vamos orar. Querido Deus, que nós possamos, Senhor, através da sua misericórdia, sermos usados, meu Pai, para tocar os corações que estão assistindo, para tocar os corações que hão de assistir, Senhor, porque eles precisam conhecer você, meu Pai, precisam conhecer mais de Ti, Senhor, e através de Jesus Cristo que chegaremos a Deus, Senhor, assim como as suas palavras nos falam. Querido Deus, que nessa tarde nós possamos, Senhor, tocar corações, meu Pai, mas através da sua palavra, Senhor. Nós não queremos glória, Senhor, para nós, mas para Ti, meu Pai. Que essas pessoas que estão assistindo abram seus corações e possam escutar cada vez mais a voz do Espírito Santo. Que eles possam aceitar Jesus em suas casas e que o Espírito Santo possa fazer morada dentro de seus corpos. Senhor, existem palavras Suas que talvez não são as mais doces, Senhor, mas nós seguimos a Ti, porque só Tu tens as palavras que levam à vida eterna. Te agradeço e Te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todo-Poderoso, seja o centro do ser, coloca em Tuas mãos e mostra o Teu reino. Como meu corpo, eu Te glorificarei, Te dou meu coração, faz dele a Tua tenda, o Teu altar, da Tua casa, que seja o lugar onde Tu és adorado noite e dia. Eu estou em Ti, Tu estás em mim, como um dom no Teu jardim, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Tu és santo, Deus.
acesso à Bíblia, peguem a Bíblia para acompanhar os textos. Porque talvez seja a Bíblia que vai te levar para mais perto de Deus, para conhecer esse Jesus. E se eu creio que vocês assistiram o vídeo passado e de repente despertou o interesse em ler a palavra de Deus, em conhecer um pouquinho mais daquele Jesus, eu creio que vocês provavelmente tenham lido um desses textos. Mas hoje nós viemos trazer umas boas novas. Mas para vocês, dizendo que Jesus ressuscitou. Mas para isso, nós iremos fazer algumas introduções. Em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Daí. No princípio era aquele, que é a palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém. Eis aí que fala que o verbo se fez carne. E eu creio que através desse nosso conhecimento, do que nós adquirimos com a Bíblia, muitas coisas podem nos transformar, podem derrubar doutrinas antigas, porque muitas vezes nós nos atemos aos homens e esquecemos da palavra do Senhor. Existem muitas teologias que derrubam ou não consideram o Novo Testamento. Existem algumas teologias que se aproveitam só dele. Quando eu digo se aproveitam, não é necessariamente que tirem alguma coisa de você. Mas quando eu digo se aproveitam, é que necessariamente as pessoas começam a olhar para o Novo Testamento como uma forma de viver. E eu acho que através desse viver, nós conseguimos nos relacionar mais com essas pessoas. Porque se acreditamos em algo tão divino, do que nos serve se não nos ensinar a aprender a viver com os outros que estão à nossa volta? Do que nos serve se em uma situação que eu sei que vou fazer alguma coisa errada e eu acabo evitando essa coisa? Eu acabo evitando esse problema, essa minha ação. Então eu creio que conhecendo esse Jesus, nós conseguiremos ter uma relação melhor com Deus. Versículo 32 de João. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. João, aquele que anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tirava o pecado do mundo, anunciou também que viu o Espírito descer sobre ele como pomba. E mais tarde nós voltaremos a esse assunto, sobre o Espírito Santo. Às vezes as pessoas acabam criando doutrinas em cima do Espírito Santo. E essas doutrinas, se não servem para aproximar o homem, de nada serve para o Jesus, mas aproximar o homem de Deus. Não somente dos outros homens. Não vai se tornar um pouquinho complexo depois que nós anunciarmos que Cristo ressuscitou. Mas para isso, eu preciso que nós lembremos que Jesus anunciou a sua morte. Anunciou que ele precisava morrer, mas que ele ressuscitaria no terceiro dia. Eu quero que vocês que estão com a Bíblia abram em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Versículo 31. Em Lucas, capítulo 18, versículo 31, está escrito: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que nos zombarão dele,
o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhe estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Se nós lermos a Bíblia um pouquinho mais para frente, Jesus vai explicar por que eles vão receber dores, por que a dor deles vai ser consolada. Mas nesse momento os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Eles não têm acesso à Bíblia igual nós tínhamos, pelo menos em parte, em conhecer Jesus. Ou de repente uma Bíblia talvez um pouquinho mais atualizada, com uma outra linguagem, mas que fala as mesmas coisas que as Bíblias que falam um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim, estão descrevendo. Jesus previa, já sabia o que ia acontecer, já sabia. E o que mais torna ele fantástico é que, mesmo sabendo que os homens iriam matar ele, ele iria sofrer por nós, por você, isso acabaria religando o homem a Deus. E ele deixou uma promessa que eu acho que você que está sentado aí não vai poder cumprir. Ele deixou uma promessa que ia ressuscitar. E ele ressuscitou. E nós vamos ler alguns, por isso que eu disse que talvez seria mais leituras de versículos e capítulos. Mas nós vamos ler alguns versículos que falam da ressurreição de Jesus. Que falam de como foi o plano também das pessoas religiosas daquela época. Porque eles não queriam reconhecer Jesus como Cristo. Então, abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Versículo 62. Então, Jesus foi crucificado e Pilatos, vamos dizer assim, era a pessoa que comandava na época. Era a pessoa que governava na época. A ele chegavam as pessoas, a ele soltava os prisioneiros, ele determinava qual seria a sua morte. E José foi um homem que quis levar o corpo de Jesus. E eu não vou falar das preparações que ele fez para que Jesus fosse sepultado, sinceramente, mas uma grande pedra foi colocada sobre o seu sepulcro. E necessariamente, mais tarde a gente vai ver como que essa pedra foi retirada, ou como que as escrituras dizem que essa pedra foi retirada. Mas o corpo de Jesus estava no sepulcro. Mas após isso acontecer, no dia seguinte, se nós lermos lá na palavra de Deus, diz: no dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda está vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será o pior do que o primeiro. Levem um destacamento, ou vocês têm um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o seu sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança do sepulcro e, além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Nós notamos aqui que os mestres da lei, as pessoas que se diziam ser enviadas por Deus, que guardavam a lei, como elas não reconheciam a Cristo, eles não queriam admitir que o que ele falava também era verdade. Mas somente nessa ação
eles já demonstravam medo. O medo de que realmente isso poderia acontecer. Realmente que Jesus poderia ressuscitar. Mas este medo também teve sua parte em desconfiança dos discípulos. Porque eles sabiam que os discípulos poderiam mentir. Eles sabiam que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus e levá-lo dali dizendo que ele ressuscitou. Mas eu irei ler agora um pouquinho mais. Continua no capítulo 28 de Mateus. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei a vocês. As mulheres saíram depressa ao sepulcro amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. O relato dos guardas foi o seguinte: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês vão declarar o seguinte: vocês devem. Os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Ali à frente, pelo menos na minha Bíblia, está escrito sobre a grande comissão. Mas após Jesus ter ressuscitado, segundo Atos dos Apóstolos, está escrito que ele ficou 40 dias com os seus discípulos. Mas não vamos entrar ainda nessa parte. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 24. Em Lucas também, a partir do capítulo 24, desde o versículo 1, nós vemos que essas mulheres que foram citadas, elas foram lá ver Jesus e não encontraram o seu corpo. Maria Madalena aqui cita: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos aos outros, no versículo 9. E eles não acreditaram. Eles não acreditaram, nem mesmo eles ouvindo a promessa, porque não era uma coisa que se acontece todo o tempo. Não é uma coisa que acontece todo o tempo, uma pessoa morrer e ressuscitar. Então elas não acreditaram. Eles não acreditaram no que elas estavam falando. Mas aqui na Bíblia Sagrada, no versículo 13 do capítulo 24, diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?
Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele e falaram: Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. E foi um costume que Jesus nos ensinou a rendermos graças a tudo. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Se tudo que nós fazemos nós temos que render graças, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo coisas boas? Estamos fazendo coisas ruins? Mas continua no versículo 36 do capítulo 24 de Lucas, assim: Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Eles lhe disse: Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam-me. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles, e disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aqui nós vemos Jesus se apresentando aos discípulos. Jesus se mostrou a eles e imagine o susto de uma pessoa morrer e de repente ela aparecer na sua frente. Eles acharam que era um espírito.
E Jesus falou: olhe minhas mãos, olhe os meus pés, eu estou aqui. E mesmo assim, eu não sei que sentimento que eles tiveram naquela hora, mas eu acho que foi um espanto, mas também foi uma alegria. E eles viram o mestre mais uma vez, mas o mestre quis provar, quis dizer: vocês têm alguma coisa para comer? E ele comeu novamente com eles e disse para eles que eles teriam uma promessa. Tudo que estava escrito, tudo que está escrito sobre Jesus, nós podemos ver nos diferentes evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos. A comparação às vezes que eles descrevem é bem semelhante. E muitas vezes nós nos perguntamos, e as Escrituras, como elas são reveladas, como a Bíblia se tornou Bíblia. E nós vemos vários manuscritos no passado que foram reunidos, e hoje, assim como muitas cópias mesmo do Evangelho estavam distribuídas, se deu uma noção histórica, uma noção que realmente nós olharíamos para essa palavra, olharíamos para a Bíblia e veríamos que, poxa, realmente isso é um livro histórico. Esse é um livro que conta histórias que foram do passado. Então não tem como nós dizermos que Jesus, em hipótese alguma, não existiu. De repente você pode ter dúvida no seu coração sobre os seus milagres, sobre o que ele fez, mas necessariamente, de fato, Jesus existiu. Jesus existe, porque, como a sua palavra fala, ele ressuscitou. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, mais uma vez, em Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Como eu disse no outro vídeo, não tem como nós conversarmos, não tem como nós falarmos tudo sobre Jesus em apenas um vídeo. E foi por isso que eu creio que o Espírito Santo tocou no meu coração, justamente para falar de novo dele. Mas, embora a gente faça tantas leituras da palavra de Deus, nós temos que aprender a viver essas palavras. Nós temos que aprender a tirar algo dessas palavras. E para relembrá-los, em João capítulo 32, leia de novo. Tinha mudado a página de atrás. João 32? Está na página 827. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus, como pomba, e permanecer sobre ele. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós temos uma passagem. Nós temos uma escritura que diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu como um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos
atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Essa eu acho que é uma das passagens mais lidas da Bíblia. Mais lidas, porque é um momento que Deus derrama o seu Espírito Santo sobre as pessoas que estavam reunidas, sobre essas pessoas que estavam buscando um só propósito. Mas mesmo assim, havia pessoas que não compreendiam o que uns falavam, o que os outros falavam. Mas pessoas de diferentes regiões, enquanto esses homens falavam, cada um ouvia em sua própria língua materna as palavras que eles estavam falando. Mas Pedro se levantou. São os versículos a seguir, mas eu não vou ler todos. Ele se levantou e disse: esses homens não estão bêbados. Ele falou que eles não estavam bêbados. Ele deu uma justificativa que ainda são 9 horas da manhã. Isso foi predito pelo profeta Joel, onde dizia: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Nós vemos Pedro. É como se ele estivesse defendendo o Espírito Santo, mas não teria como ele dizer: eu estou com o Espírito Santo, e tentar pregar para aquelas pessoas dizendo: vocês não estão. Quem sabe eles não estavam sendo usados daquela forma. E é por isso que eu disse que muitas doutrinas são criadas em cima do Espírito Santo. Pedro foi muito sábio naquele dia. Ele pregou mais palavras, até não estão escritas no caso aqui, mas as que estão escritas nós conseguimos ver que ele cita também as partes que já diziam na lei, as partes que já diziam para os profetas. E isso o torna não uma pessoa tendenciosa ao que ela quer pregar, ao que ela quer falar. Ele apenas usou da própria palavra para anunciar o que estava acontecendo. Só que muitas pessoas confundem Deus, dizendo que Deus é limitado. Se nós pudéssemos colocar Deus somente dentro desse livro, não teria como. Mas o que as pessoas ficam brigando às vezes, eu noto muito, é dizendo: não, isso ainda vai acontecer, isso não aconteceu, ou isso aconteceu naquele dia. Então, após ter passado tanto tempo, 2000 anos, e Jesus ainda está pregando, mas após ter passado tanto tempo, vocês acham que 2000 anos é muita coisa para Deus? Se acreditam que Ele é onisciente, onipotente, acreditam que 2000 anos é muito para Deus? E é isso que nós temos que pensar. Por que ficar brigando por coisas simples? Apenas temos que crer na promessa. E a promessa dele foi através de Jesus Cristo. Ele não disse para nós adorarmos a outro, mas a Ele. E eu digo isso com muito temor, porque muitos são os meus amigos, mas eu não estou aqui para agradar a outros. Eu estou aqui para agradar o Mestre. Foi Ele que me ensinou, foi Ele que me tirou do lugar que eu estava, foi Ele que me ensinou a viver um pouco melhor. Mas como eu disse no vídeo passado, eu não vou prometer um Jesus que vai deixar você rico, não vou prometer um Jesus que vai fazer tantas maravilhas na sua vida, mas eu prometo um Jesus que tinha as palavras da vida eterna e disse que se nele nós crermos e guardarmos os seus mandamentos, nós alcançaremos a vida eterna. Ele chegará ao Pai e dirá: este eu reconheço,
muitas vezes nós olhamos para muito que a Bíblia tem a dizer. São muitas páginas, são tantas coisas, e às vezes não compreendemos uma coisa simples. Ontem eu assisti a um pregador famoso falar as palavras de Jesus Cristo. Mas que vocês tenham a opção de obedecer muitas leis, mas Jesus deixou apenas duas. E quais são elas? É o amor. Ame a Deus, ao seu Deus, acima de todas as coisas. Não ao seu Deus que você criou, ao Deus que Jesus expressa que existe. E ame ao seu próximo como a si mesmo. E você acha que através da Bíblia nós devemos ficar brigando por doutrinas? Se a doutrina é do homem, já começou errado aí. Mas que se for uma doutrina criada para ensinar o que Jesus nos deixou para pregar, para falar, eu creio que nós estaremos no caminho certo. Eu já vi muita transformação, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que estão à minha volta, através do que Jesus tem feito por nós. E às vezes não reconhecemos isso a ponto de, quando acontece um problema, quando acontece dois problemas, seja na minha família, seja na sua família, nas nossas famílias, nós pensamos em desistir. Nós pensamos em largar tudo, principalmente a Jesus. E eu creio que isso não pode acontecer. É da mesma maneira que eu acreditar naquele Deus que faz o milagre e eu largar a minha cruz após o milagre ser atendido. No mesmo Atos dos Apóstolos, um pouco mais para frente, Pedro fala: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrupta. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. A parte que vocês menos têm que prestar atenção é que foram 3.000 almas salvas. Para Deus eu sei que foi muita coisa, porque uma alma já vale. Mas a parte que nós temos que prestar atenção é no arrependam-se. Nós temos que nos arrepender do que nós fizemos. Jesus mesmo falou que é inevitável que esses pequeninos tropecem, mas ai daquele que os fizerem tropeçar. Nós temos que ter Jesus Cristo conosco. Se nos consideramos cristãos, nós temos que pregar a verdade dele. Nós não precisamos fazer nada contra instituição nenhuma. A vingança é de Deus. Nós temos apenas em que nos preocupar com a salvação, a minha, a sua, de você que está aí assistindo. Mas temos que lembrar que nós vivemos nesse mundo. Nós não sabemos quem vai ser salvo ou não, quem vai alcançar a salvação depois do juízo. Mas nós podemos salvar as pessoas de algumas coisas que nós temos encontrado no mundo. Assim como eu fui salvo por Jesus Cristo. Às vezes as pessoas confundem muito salvo com salvação. E é isso que nós temos para falar. Não confundam as coisas. É inevitável que a gente tropece. Mas Jesus, o sangue de Jesus foi derramado para que nós fôssemos religados a Deus, fôssemos perdoados dos nossos pecados. E Ele vive, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Se você coloca isso na sua oração, como não crer? Se você repete várias vezes:
segundo não o ensinamento do mestre, mas segundo o que você crê que é correto. Por que você não crê no que você está falando? Eu não estou aqui para julgar você, porque eu já fiz isso. Eu já fiz muito disso. E as pessoas querem receber o Espírito Santo achando que talvez elas fiquem famosas, ou fiquem poderosas, ou pá. E eu acho que não é isso. E para isso nós temos que ler quais são os frutos do Espírito Santo. Porque eu não posso dizer, você está batizado no Espírito Santo, aleluia. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, você aceitou a Jesus, o seu corpo já recebeu. Mas eu continuo fazendo coisas erradas e tal. O Espírito Santo te dá a oportunidade de se transformar. Mas se deixe transformar. Se deixe ser transformado. Lembre que Jesus falou amor, amor, amor. Ele falou 2 mandamentos tão simples. E nós acabamos nos tornando uma coisa de outro mundo. Nós queremos ficar preocupados às vezes, isso é pecado, isso não é pecado. É claro que nós temos que nos preocupar com o que é pecado. Mas você prefere perguntar para o seu coleguinha o que é pecado do que ler a palavra de Deus. O seu líder religioso, talvez ele te instrua. Talvez ele te diga o que é pecado. Mas também pergunte para ele: como eu posso ver a manifestação do Espírito? É somente nas pessoas que falam em línguas? É somente nas pessoas que tocam as pessoas e elas ficam curadas? Quais são os frutos do Espírito Santo? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Em Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Vou ler um pouquinho mais a palavra de Deus. A partir do capítulo 13. Isso eu acho que se torna principalmente aos cristãos. Mas que você possa, a partir de hoje, decidir que você vai seguir a Cristo. Vai carregar a cruz. E não se preocupar com tão pesado que é o fardo. E mais tarde eu vou aconselhar uma leitura bíblica para você, de apenas um capítulo que traduz a nossa vida como sacrifício vivo. Bom, em Gálatas 5, está escrito, versículo 13: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, que é a parte mais importante, que é a parte que nós devemos carregar, pois nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão,
e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu creio que essas palavras, e quando eu falo isso, não é necessariamente para me gloriar, até porque eu creio que Deus muitas vezes nos corrige. E se Ele nos corrige como Pai, é porque Ele nos ama. E muitas vezes nós temos que olhar, parar um pouquinho, olhar para nós mesmos e vermos se nós não estamos fazendo esses erros, se nós não estamos cometendo esses erros. E muitas das vezes nós temos que nos concentrar em Cristo, no que nós estamos fazendo, no que Jesus disse para nós fazermos. E eu creio que assim nós podemos tanto alcançar mais pessoas com esse amor, quanto vivemos melhor uns com os outros. Não foi em vão que Jesus Cristo morreu. Foi para que reconhecêssemos aquele sacrifício. Não podemos só pensar que Ele ressuscitou. De fato, Ele ressuscitou e hoje Ele vive. Como eu disse antes, Ele está lá sentado. Mas o que muitos não pregam hoje, está escrito nesse livro, na Bíblia Sagrada, é justamente que um dia Ele voltará. Ele voltará para buscar as pessoas, a sua igreja, a noiva de Cristo. E eu desejo que você seja parte disso. Eu desejo que nós aqui possamos subir com Ele. E não se torne um desejo tão egoísta, porque é lógico que eu quero subir com Ele. Mas se olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, o que eles estão fazendo? Estão se matando, estão brigando, justamente por religião. E esquecem do amor que Jesus Cristo pregou. Mas Ele nos deu a chance de irmos a Deus. E não esqueçam das suas palavras, é através dele. Existem várias pessoas, discípulos, apóstolos, que foram usados por Deus. Mas Ele é o único digno de adoração. É Ele quem temos que exaltar. É para Ele que temos que viver. Então uma dica que eu posso dizer essa tarde é que leiam em Romanos 12. Em Romanos 12 vai estar escrito sobre o que é ser sacrifício vivo. Eu não vou explicar aqui, eu vou deixar que você leia e tire suas próprias conclusões. Mas que a nossa vida possa ser um sacrifício vivo ao Senhor Jesus Cristo. Pois se tudo que Ele mandou fazermos era amar e sermos amor, de que mal tem? Que mal faremos ao outro? Iremos brigar por amor? Então que você possa conhecer mais esse Jesus Cristo. Possa ler a Bíblia, refletir sobre ela. E eu não digo que você vai entendê-la em apenas uma leitura, mas nós podemos conseguir compreender um pouquinho mais do que é realmente ser cristão, do que é sermos cristãos. Amém? Galera, eu quero incentivar vocês a fazerem a sua live. Mandem pra gente, mandem mensagem, compartilhem esse vídeo com as outras pessoas. Porque eu creio que nós, propagando a palavra de alguma maneira, não adianta nós termos a tecnologia ao nosso favor, a nossa tecnologia em cada casa, em cada mão, em cada bolso, e não usarmos ela ao nosso favor. Lembrando, esse não é ao nosso favor necessariamente, é ao favor de Cristo, é ao favor de Jesus Cristo. Se Ele deixou acontecer todas essas coisas, se Deus deixou acontecer todas essas coisas, que nós possamos ter ideias, que nós possamos ser firmes na nossa fé, testemunharmos sobre Ele. E que possamos alcançar mais vidas. E que essas vidas não sejam cegas pela religião, mas que sejam alcançadas por Jesus Cristo. Que
que sejam alcançadas pelo amor. Antes de nós louvarmos a Ele, eu gostaria de fazer mais uma oração. Como eu disse no vídeo passado, minha mãe me ensinou a orar quando eu era pequenininho. Ela fez o seguinte, ela disse pra mim fazer assim com a mãozinha, ou assim. Mas eu fiz assim, porque a minha mãozinha era mais bonitinha assim. Então, eu gostaria que nós orássemos a Deus, reconhecêssemos que Ele é soberano, que Ele deu o seu Filho para que morresse e fôssemos salvos por Ele, fôssemos religados a Deus, que crêssemos que Ele ressuscitou e que as boas coisas, as boas obras possam se tornar realidade no nosso dia a dia. Vamos orar? Querido Deus, Tu que tem toda a honra e toda a glória, meu Pai, Tu que és, Senhor, o Deus do Eu Sou, meu Pai, nós estamos rogando a Ti, Senhor, para que toque corações, Senhor, para que onde nós falarmos, aonde nós estivermos, Senhor, nós possamos ser imagem de Jesus Cristo, Senhor, a imagem de Deus, Senhor, nós possamos fazer boas coisas, meu Pai, para que todas as nossas ações sejam para a Tua glória e não para a nossa. Nós somos tão falhos, Senhor, mas nós tentamos acertar, meu Pai, tentamos acertar em Ti, em Cristo, porque nós temos certeza, Senhor, nós temos a convicção, meu Pai, que através de Ti nós alcançaremos a vida eterna. E o nosso desejo do fundo do nosso coração é levarmos pessoas, Senhor, levarmos pessoas a Ti, para que parem de sofrer, para que parem de ver os problemas tão grandes e aprendam a olhar para o problema do próximo, Senhor, para que aprendam a viver em santidade, meu Pai, para que aprendam a ser sacrifícios vivos. Eu Te agradeço, Senhor, e Te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Glória a Deus. É isso aí então, galera. Nós vamos finalizando mais um Bíblia Live. Nós chamamos assim porque justamente juntando a parte da Bíblia com a parte desse aplicativo que faz uma transmissão ao vivo. E nós cremos que a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor é eficaz. E que vocês possam ter sentido, possam ter assistido, possam assistir em outros horários e possam conhecer um pouco mais desse amor de Jesus. Amém? É isso aí. Então, tchauzinho, legal. Pai, Senhor, Deus abençoe e tenha uma boa semana.